Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor, do seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos, amém? Hoje eu quero te falar sobre Arão. Arão foi irmão de Moisés e que contribuiu para a saída do povo do Egito. A primeira coisa que acontece com Abraão é que ele recebe um chamado de Deus para ser um ajudador de Moisés na liberação do povo do Egito. E da mesma forma, o Senhor também, ele nos chama para sermos ajudadores de alguém, ou pode chamar alguém para ser nossos ajudadores, e nós precisamos ter discernimento das coisas que o Senhor faz em nossa vida, que ele opera, ora sendo ajudados, ora sendo ajudadores de alguém. Mas se nós não tivermos a verdadeira convicção do que nós temos que fazer, de qual chamado Deus nos traz, e não necessariamente só para o lado espiritual, mas às vezes no natural, para sermos apoio de alguém, sustentarmos alguém, né? Com palavras, com conselhos, ou financeiramente, ou com direções. Se nós não entendermos, nós vamos fracassar como Arão começou a fracassar. Arão, ele junto com sua irmã, ele estava murmurando contra Moisés. Ele se permitiu ser influenciado por Miriam e abrir sua boca e falar coisas que não devia. Aqui nós aprendemos, já começamos a aprender com Arão. Primeiro nós temos um chamado, mas temos que ser fortes para não nos deixar ser influenciados. Ele se deixou ser influenciado por Miriam e depois ele se deixou ser influenciado pelo povo que pediu um Deus e ele fez um bezerro de ouro. Então, muitas pessoas se aproximam de nós e quando a gente, às vezes, vai ver, a gente está sendo manipulado por elas. E precisamos ter discernimento. Discernimento é uma das palavras mais sábias e sabedoria é uma das palavras que nos livra de situações complicadas, situações difíceis. Mas Deus achou graça nele. Deus achou graça em Arão. E o que é que Deus vai fazer com ele? Deus vai transformar a vida daquele homem. Aquele homem que tinha sido chamado para ser um apoio de Moisés, ele agora vai receber um sacerdócio. Ele agora vai ser o sacerdote, sumo sacerdote naquele lugar. Então ele é a pessoa que vai trazer, vai poder entrar na presença de Deus no tabernáculo, coisa que ninguém podia fazer, porque quem entrava morria. Então ele pode pegar os utensílios, né, no tempo certo, ele pode juntar. Quando o tabernáculo mudava de lugar, era ele com seus filhos, né, que organizava tudo para ser transportado. Deus achou graça na vida dele. E nós precisamos nos comportar de uma forma que Deus ache graça na nossa vida, que mude a nossa história. Porque ele já tem um chamado, como ele já tinha um chamado para ele. Mas pela fraqueza da personalidade dele, que se deixou influenciar, retardou para que ele pudesse assumir. Mas Deus, com sua misericórdia, chega um momento em que Deus vê que ele já está sendo transformado, ele está sendo mudado e ele agora pode assumir uma responsabilidade tão grande. E o mesmo Senhor fala comigo e fala com você também. E Deus, ele honra aquele homem pelo trabalho dele, pela fé, pelo esforço dele, pela dedicação. E Deus vem honrar aquele homem. E ele honra diante de todas as situações. Por muitas vezes eles foram acusados de várias coisas, porque tiraram o povo do Egito, porque o povo estava com fome, porque eles achavam que ia morrer, então eles estavam sempre murmurando, eles estavam sempre criticando. E vai chegar um momento em que um homem vai se levantar contra eles e Deus vai trazer justiça e esses homens vão morrer. Então agora mais uma vez eles murmuram contra esses homens, com Moisés e Arão, e vai questioná-los. E o Senhor mais uma vez honra esses homens, mas o Senhor vai fazer alguma coisa especial com Arão. O Senhor manda cada um das tribos pegar uma vara. E a vara de Arão, que representa a tribo de Levi, elas vão ficar todas juntas e no outro dia de manhã eles vão ver. E no outro dia de manhã todas as varas eram iguais, exceto a vara de Arão que floresceu e ainda teve brotos. Ou seja, o Senhor, quando Ele chama alguém e quando a pessoa se dispõe, se disponibiliza, o Senhor, Ele faz com que a vida dessa pessoa floresça. Ainda que alguém se levante, que alguém murmure, alguém questione, Deus vai trazer vitória.
E é isso que eu quero falar com você. Independente da situação que você esteja vivendo, a situação em que você acha que não tem mais saída, está tudo destruído, que você já não tem mais forças, que você está sendo levado, não se entregue. Faça como Arão fez. Permaneça firme na presença do Senhor. Busque a conhecer o Senhor e ter mais intimidade com Ele. E com certeza Ele vai te honrar como Ele honrou Arão diante de todo aquele povo. Amém? Eu gostaria de deixar essa palavra para você, porque você precisa de ter uma vida firme, transformada e vitoriosa. E só somos vitoriosos na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus sobre ti levante o seu rosto. Te dê a paz.